Vamos lá para 7. Julgue as afirmativas a seguir sobre a função fx é igual a 2x menos 3. Podemos afirmar que o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 3, a imagem da função x é igual a 1 é menos 1. De acordo com o julgamento das alternativas, é correto afirmar que... Então aí a gente tem que falar qual é a verdadeira, né? Quais são as verdadeiras, Mas primeiro, antes da gente começar, o que é coeficiente angular, o que é coeficiente linear, o que é imagem da função? Esses nomes estranhos nada mais do que os nomes técnicos, os nomes que os matemáticos usam para chamar os detalhes da função, vamos dizer assim. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular ele indica quanto a função variou em relação à variável x. Aí eu falei grego, né? Mas não, calma, a gente viu isso daqui, o coeficiente angular, a gente viu, mas de uma forma mais, não é nem mais simples, a gente viu isso na prática. Então agora dá até para pegar e falar assim, ó, isso chama coeficiente angular. O coeficiente angular por exemplo, vamos lá, o quanto a função variou em relação a x. Então, por exemplo, aqui tem o gráfico. Eu vim nessa daqui que tem o gráfico. O coeficiente angular é o número que vai mostrar o quanto que essa reta, esse valor vai aumentando conforme a variável. Nesse caso, a variável ano. Por exemplo, a gente calculou aqui que o coeficiente angular, né, dessa função aqui é 20 mil. Lembra que a gente calculou? É 20 mil. Até que 20 mil vezes 2 mais os 200 mil, vai dar os 240. E quanto que vai variar durante 10 anos? É y. E a gente vai lá e calculou. O coeficiente angular nada mais por exemplo, aqui, 20, eu não lembro se é 20 ou se é 40, mas é o que sempre, esse coeficiente angular é sempre quem anda com essa variável aqui. Essa variável aqui, ó, por exemplo, a B, né, que deu 2,5 vezes D. Esse daqui, a variável angular, é o número de dias, né, que ele aumenta a cada dia que passa, ele aumenta 2,5 centímetros. Então, o coeficiente angular naquele exemplo que eu dei, por exemplo, do taxista, é quantos quilômetros que passou. Então, esse coeficiente angular, ele é o número que multiplica aquela variação que vai ter. A gente vai ter o preço base, né, o número base, que nesse caso aqui é o 3. E a gente vai ter o carinha que vai de acordo com alguma coisa, de acordo com a data de dias, de ano, de quilômetros que a gente vai andar. Vai ter esse carinha que vai multiplicar essa variável. Então, o coeficiente angular, ele é 2. Ele é quem vai mostrar, ele chama coeficiente angular, né? Porque é ele que vai definir o ângulo do gráfico, né? O quanto aquele gráfico vai subir. Então, essa 1 é verdadeira, certo? O que é agora a 2? Coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear nada mais do que aquele preço básico que a gente sempre vem falando. Por exemplo, aqui é o 3. Aqui, nesse gráfico aqui, é os 200 mil. É os 200 mil, que é aquele preço base. Ele também, né? Ele é o valor da função quando x for igual a zero. Quando x é igual a zero, a gente pode ver aqui que tem um gráfico, x. Né? Esse é o eixo x. Quando x for igual a zero, o y vai ser 200 mil.
Tá aqui, ó. Esse é o coeficiente linear. Aí o gráfico vai partir daqui, na função de primeiro grau. Então, esse é o valor base, né? Aqui, por exemplo, vamos lá. Aqui, essa 5 é 20 centímetros de altura. Esse é o valor base. Depois daqui, ele vai começar a subir, né, de forma linear. Então, esse é o valor base. Então, aqui na 7... Opa, aqui na 7 é a 3, então tá certo. E a imagem da função? O que é a imagem da função? A imagem da função é o resultado dela. Então, a imagem da função para x é igual a 1 é menos 1. Bom, aí a gente tem que calcular. Então, vamos vir para a folha. Eu até escrevi aqui, né, tudo que eu falei. Né? O coeficiente angular indica quanto a função variou em relação à variável x. O coeficiente linear é o valor da função quando x é igual a zero, ou seja, aquele valor inicial. A imagem é o resultado da função quando eu coloco um número nela. Então, vamos colocar o número x igual a 1. Então, ele quer saber qual que é o valor do x quando o x é igual a 1. Então, vamos lá. Fx é igual a 2 vezes 1, que é o que quer saber, menos 1. Menos 3, aliás. 2 vezes 1, então fx vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Menos 3, f de x vai ser igual a 2 menos 3, vai ser igual a menos 1. Opa, eu estou saindo aqui da... Esse é o resultado. Então, essa é a imagem. Ele colocou fx aqui, mas ele podia ter colocado y. Y é igual a menos 1. E a mesma coisa, né? Não importa o número aqui, né? Então, a imagem é menos 1. Então, tá certo. Então, todas as alternativas são verdadeiras.